Olá, estamos de volta para mais um programa História Atual. Toda quarta-feira, 18 horas, o nosso encontro, o nosso bate-papo sobre um tema relevante, um tema do seu interesse. Com certeza você já discutiu alguma vez reforma agrária. Também já discutiu, sendo contrário ou sendo a favor, do movimento dos sem terra. É um dos movimentos mais sólidos, mais consistentes da América Latina, quiçá do mundo. E a Câmara dos Deputados aprovou a CPI do MST. O que será que o MST fez ou faz que justifique uma CPI na Câmara dos Deputados? O que o MST tem para nos ensinar? Que críticas nós podemos fazer ao MST? Interessante saber um pouco sobre esse movimento. E hoje nós iremos conversar com um dos coordenadores do movimento Sem Terra do Rio Grande do Norte. Não saia daí. Em instantes estaremos de volta. No programa de hoje, nós iremos bater um papo com Aglailton Fernandes. Aglailton é da direção estadual do MST do Rio Grande do Norte. E, com muito esforço, eu sei que a agenda dele é corrida, ele abriu esse espaço para conversar conosco. Aglailton, muito obrigado, amigo, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. E eu já queria começar com uma pergunta. O que é o MST? O que o MST propõe para a sociedade e como você está vendo, né, as acusações, as falas de alguns congressistas sobre o movimento. Com você, amigo. Olá, meu boa noite ao professor Lemuel e a todos que acompanham, né, esse programa, História Atual. Eu acho que isso, o nome já diz, né, a importância da gente estar dialogando nesse espaço aqui, mas a gente é que agradecemos sempre que somos convidados a estar num espaço como esse, falando sobre o nosso movimento, tirando dúvidas, né, e alguns esclarecimentos necessários, né, na história atual. Então, é um espaço, de fato, que a gente fica muito animado sempre que é convidado. Então, e já antes de a gente iniciar, já nos colocamos à disposição para mais do que esse momento. Então, companheirada, queria agradecer a pergunta, né, de sempre a gente fica feliz, né, de falar sobre o MST. Então, diversos momentos da história, né, a gente sempre é colocado, né, como uma pauta de diálogo na sociedade, né, mas nos últimos anos o MST tem entrado, né, na pauta da sociedade, né, é, por coisas boas, né, por coisas que muitos criticam, então, mas que o movimento esteve na pauta do dia, né, sobre diversos assuntos, né, e sobretudo sobre sua atuação, né. Mas dizer que o MST nasce, né, como um movimento de trabalhadores e trabalhadoras com o objetivo principal de democratizar a terra, garantir, combater a desigualdade social e garantir os direitos, né, constituídos, né, que estão previstos em lei. Então, diante desses parâmetros, nasceu o MST, um movimento de luta pela terra, né, filho de também outras organizações que já atuavam, né, na luta pela terra,
mas o MST foi adotando sua organicidade, sua forma de existir, e, e hoje, próximo ano, vai estar fazendo seus 40 anos de atuação, com um balanço de experiências, né, de atuação no Brasil, né, enraizado em 24 estados, né, ultrapassou as fronteiras do Brasil, já está em outros países com brigadas de militantes contribuindo em diversos aspectos, na educação, na produção de alimentos, na agroecologia. Então, é um movimento que criou formas, né, criou pernas e cresceu, é, fez com que é, abrisse um arco, né, de alianças, né, de apoio, né, à reforma agrária. Então, esse, essa ideia de fazer a articulação ampla com a sociedade também é parte, né, da estratégia do MST de traduzir que a democratização da terra ela é uma necessidade não só para quem precisa dela para trabalhar, mas para quem está na cidade, quem está, né, em qualquer outro espaço, ele será, né, beneficiado com a democratização da terra. Então, os países, digamos assim, mais considerados desenvolvidos, né, fizeram reforma agrária. Os Estados Unidos, a industrialização dos Estados Unidos mesmo foi base de uma reforma agrária. Então, o Brasil, né, a reforma agrária é um tema que tem sido pautado pelo MST, né, há muito tempo. Outras organizações sociais de luta por reforma agrária também pautam, mas de que a gente considera que nunca foi pautada a reforma agrária como uma saída para várias crises que se tem. Então, tivemos exemplos, né, significativos de assentamentos de famílias, né, a criação de assentamentos de reforma agrária, que mudou a realidade, alterou a realidade do campo, mas de que não foram necessários para alterar uma realidade econômica, industrializar o país. Então, isso que a gente sempre diz, né? A reforma agrária é uma alternativa de vida, produção de alimentos saudáveis, agroecologia, por isso essa insistência, né? E a gente vai defender sempre, né? Não é algo que enfim. Então, para a gente, né, a gente se colocar, né, como uma opção, né, de pegar um projeto de sociedade, a gente se sente orgulhoso, mas de que esse projeto ele é vivo por conta de famílias, né, que se desafiam, né, muitas delas, né, com a necessidade de garantir seu direito, mas também de ter uma vida diferente, né, da que vivem. Então, o processo de concentração de terra, né, é muito bruto, né, principalmente no campo, é, onde tem áreas de exploração do agronegócio. Então, a agricultura familiar ela é uma alternativa ali para demarcar um espaço, né, de vivência, né, do agricultor, né, e garantir, né, as raízes camponesas, que é o que culturalmente, né, gerou, né, uma alteração na história do nosso país. Então, por isso que a reforma agrária é uma bandeira do MST que a gente sempre vai defender, né, enquanto não conseguirmos a democratização da terra, enquanto ela não entrar na pauta, na ordem do dia, como uma alternativa. Então, isso é uma das conquistas que a gente diz, né? Manter-se em pé, o movimento com essas bandeiras, né? Uma bandeira radical, né? Pegar terras, grandes latifúndios que estão nas mãos de, de, da burguesia, né? Forçar com que o governo, né, cumpra a Constituição e assente as famílias é uma ousadia, né? Muitas vezes por esse lado é, somos muito criticados, mas criticados por quem está cometendo crimes de não estar utilizando a terra, e aí a gente somos penalizados, né, com diversas críticas que não são condizentes com a luta que essas famílias travam. Aglailton, uma das críticas que a gente escuta contra o MST é que o MST invade terras. Quando a gente vai ler a trajetória do MST, esse termo invadir terras, né, e na concepção dos maiores críticos do MST, o movimento invade terras produtivas, terras que pertencem a grandes grupos ou não, mas essas terras são produtivas. E o que a gente vê, né,
é que essas terras que são ocupadas, reivindicadas pelo MST, são terras produtivas, sim, mas não estão sendo usadas para produção. Elas estão sendo usadas com outros meios. Então, o MST, quais os critérios que o movimento adota para ocupar uma determinada terra? Essa terra ela tem que estar sem produzir, não importa quem seja o dono, ou se essa terra estiver produzindo, também entra no critério para ser ocupada ou reivindicada pelo MST. Essa pergunta tem sido uma pergunta bastante recorrente e, e é muito boa, né? Porque a gente costuma muito ir quando vai para um espaço, né? Falar sobre o movimento, pedir que as pessoas perguntem de fato o que que viu, falar sobre o movimento em qualquer espaço, né? Principalmente na mídia tradicional, né? Porque aí a gente vai ter a oportunidade de se defender, de explicar e esclarecer melhor. Então, essa pergunta dos conceitos, dos termos, dessas palavras utilizadas, que são muito fortes, ela é muito boa da gente estar conversando, né? E antes a gente fazia um esforço, né? Sempre fizemos um esforço máximo para esclarecer, né? Diferenciar invasão e ocupação, como se já não fosse coisas bastante distintas, mas sendo usada para criminalizar um movimento social, elas foram bastante usadas, né? Como inclusive chegando a ser narrativas. Hoje nós já estamos precisando também desconstruir, né, essa diferença entre terra produtiva e terra que não está produzindo. Então, já se é necessidade esclarecer sobre isso, né? A terra produtiva é uma terra fértil, né? Que você vai plantar e colher bons frutos, né? Isso é uma qualidade, né? Característica daquela terra, né? Ela é produtiva, o que você plantar dá bem. Isso é uma coisa, é uma terra produtiva. Terra improdutiva, nos critérios, né, para desapropriação, são terras que não estão sendo utilizadas. Não significa que elas não servem para produzir. É terras que não estão sendo utilizadas. E aí, na própria lei de reforma agrária, diz que a terra, como ela é um bem da natureza, né, desde quando foi criada a lei de terra, ela diz que você poderá ter a propriedade privada daquela área, mas você tem que estar produzindo em no mínimo 30% daquela terra. Então, como grandes terras, né? E aí a gente existe todo um critério de módulo fiscal, né? De cada município varia para que aquela área possa ser repassada, né? Para fins de reforma agrária. Então, quando a gente fala em latifúndio, são áreas grandes, não são essas áreas muito que o pessoal está falando. Ah, o sem terra vai invadir a sua casa, a sua. Então, isso não se encaixa, né? Nos critérios de reforma agrária. Nós estamos falando de áreas grandes, mais de 1.000 hectares, 2.000 hectares, áreas grandes para assentar várias famílias. Então, na maioria delas, né, hoje as terras, de um modo geral, né, são utilizadas mais para especulação, então muitas vezes estão lá paradas, sem produzir, né, incorrendo em um crime, né? Esse é um primeiro crime de não estar utilizando, né? Mas existem outros tipos de crime que são passíveis de ser destinadas para a reforma agrária, né? É, áreas que estão cometendo um crime ambiental, trabalho escravo, né? Dívidas com a União. Então, todos esses são critérios previstos em lei e que, por decreto, né, e logo após um processo de vistoria pelo INCRA, para analisar se aquela área está cumprindo com o grau de produtividade, a porcentagem de produtividade, é que ela pode ser, e vai para decreto, né, vai ser comprada a títulos de módulos fiscais para ser repassada. Então, tem esse detalhe que muitos não entendem. Então, não existe áreas que o MST reivindicou que fosse assentamento e que o proprietário não tenha sido indenizado. Ele é indenizado, recebe direitinho os seus títulos, né? Mas acontece de que o INCRA vai pagar a partir do grau de produtividade da terra, da qualidade, e não como muitas vezes os latifundiários querem, que
que é em valores de especulação imobiliária, por um exemplo, esse é um fator que acontece, mas, por sinal, o INCRA, né, levando em consideração todas as compras de terra que o INCRA fez para criar assentamentos, são valores, né, bem consideráveis acima do mercado, né? Posso dizer que o governo paga bem por essas áreas, então a criminalização da destinação daquela área para criar um assentamento é puro, digamos assim, o ódio ideológico, um preconceito mesmo, né, que foi construído ao longo, né, dessa coisa de invadir e ocupar. Então, e diferenciando isso, né, que nós temos jurisprudência para isso no, no próprio no próprio STF, de que ocupar para reivindicar, né, quando você ocupa várias famílias de forma coletiva, ela é caracterizada uma ocupação e não uma invasão. E com um objetivo claro, né, ocupar para denunciar, né, de que existe ali uma quantidade de famílias que não têm terra, que pode ser contemplada pelo direito garantido em lei de reforma agrária, e que existe a área que não está cumprindo com sua função social. Então, são coisas claras, que é um ocupar para reivindicar. Invasão é outra coisa, né? Quando você, de forma individual, se apropria de um bem, né? Que aí entra em esbulho processório, então já é uma outra linha de que não é a que o movimento pratica. Então, ocupar para reivindicar, em seguida vem as notificações e a gente vai respondendo de acordo com a lei, e sempre foi assim, criados assentamentos, os ex-proprietários sempre foram indenizados, então a questão da criminalização, de usar a palavra invadir, ela é meramente para isso, para tentar criminalizar, né? Uma palavra muito forte, dizer que você invadir é um crime de cara, você já sabe, então isso é sempre usado muito forte para deslegitimar uma luta legal, né? Lutar por direitos. Isso. Estamos conversando com Aglailton Fernandes, da direção estadual do MST do Rio Grande do Norte. Antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero fazer aquele pedido para você que está nos assistindo, que entrou agora, mas que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva, dê o seu like, acione o sino e compartilhe a nossa programação no seu grupo de trabalho, no grupo dos amigos, no grupo da igreja, no grupo da família. É importante fortalecer a mídia alternativa. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós estamos aqui com um bate-papo sobre um tema que lhe interessa, ligado à história, à economia, à política, ao meio ambiente, sempre com alguém, com autoridade, com um especialista, para falar dessa temática. E você pode sugerir, escolha um tema, coloca lá no nas nossas observações, que a nossa produção vai procurar uma pessoa adequada para conversar sobre aquele tema. Aglailton, você falou aí do agronegócio. Eu já li inúmeras vezes que o agronegócio vê o MST como inimigo. Eu, particularmente, aí eu quero saber sua opinião, eu não vejo, quando eu olho para o agronegócio, eu tenho algumas críticas ao agronegócio, mas o agronegócio ele também é importante para a economia, desde que siga as normas, a legislação brasileira. Do mesmo jeito, o MST é importante para a economia, para a sociedade, para políticas públicas do Brasil. Do mesmo jeito, que siga as regras, as leis, né? É possível um convívio pacífico, já que alguns setores, principalmente da imprensa mais tradicional, enxergam uma ameaça do MST ao agronegócio. Existe essa ameaça? Existe a possibilidade de uma relação pacífica entre o MST e o agronegócio? Ou são duas coisas diferentes, são inimigos, um ameaça o outro? Bom, se nós tivéssemos, se a gente olhar por uma análise, né, mais ao pé da letra dos conceitos ideológicos, né, a gente pode dizer que é impossível, porque as práticas, né, a forma, as ferramentas, né, a ciência usada para essas duas práticas de produção, né, da agricultura familiar, orgânica, agroecológica,
e da prática do agronegócio, então é impossível dizer que, porque é métodos totalmente diferentes, e aí nós entramos em questões de saúde, e aí está em jogo, né, a vida do ser humano, enfim, isso é uma das coisas que diferencia e que leva, né, a gente denunciar o agronegócio, porque as práticas, né, ele tem evoluído bastante nesse sentido de ter mais um cuidado com a natureza, mas ainda assim o agronegócio ainda tem muitos, né? Hoje a gente já pode dizer que são setores do agronegócio, né, que só pensam mais só no lucro, independente dos danos que estão sendo causados ao meio ambiente. Então, tem um setor muito forte com isso, mas já tem um setor do agronegócio que pensa em associar o lucro e a defesa do meio ambiente, né? Então, eu posso dizer assim que é um movimento que está surgindo, né, a gente analisando um pouco de fora, isso dentro do agronegócio. Então, pegando esse fio da meada, né, de um agronegócio que pensa um pouco mais na soberania, no país, no meio ambiente, a gente enxerga que é possível, né, conviver, né, mesmo de que em territórios diferentes, né, os dois, né. Então, se você for levar em conta o território, né, de áreas cultiváveis, né, eu não, eu fico devendo, mas eu posso enviar esse dado, né, que é um estudo recente do território, todo o território cultivável nacional. Então, se a gente pegar todo ele comporta as áreas que o agronegócio utiliza, sem precisar entrar na Amazônia, e as áreas, e dá para assentar todas as famílias acampadas que a gente tem aí em beira de rodovias, né, em acampamentos, e assim ainda sobra terras agricultáveis, ou seja, ainda ficaria latifúndio a ser pensado o que fazer. Então, daria para fazer isso, né, e não ter necessidade de ter essa disputa de narrativas, né, de que o agronegócio é quem carrega o país nas costas, o que tem. Então nós temos as nossas críticas, né? Queríamos ter, né? Agricultura familiar, queríamos ter é, pelo menos um pouco dos benefícios que o agronegócio tem para a gente poder demonstrar o nosso grau de produtividade. O agronegócio tem uma agricultura voltada para exportar, então tem inúmeros benefícios com isso, isenção de imposto, enfim, tem mais facilidade para acessar créditos, enquanto a agricultura familiar, né, tem esse essa dificuldade, né? A gente continua defendendo que a agricultura familiar é uma alternativa ao agronegócio, sim, né? Se você pegar para industrializar a agricultura familiar, máquinas pequenas, então você abre aí uma indústria de máquinas agrícolas também no Brasil, né? Para produzir esses implementos. Então, em si, quando você pensar em fazer um investimento, né, na agricultura familiar, vai gerar toda uma cadeia econômica que vai contribuir muito mais com o país do que o agronegócio, né, contribui em termos econômicos, né? Então, isso precisa a gente entender melhor de que e o foco, né? Agronegócio, produção de alimentos em commodities, né? Poucos produtos, né? E para exportação. Agricultura familiar, uma diversidade de produtos, mercado interno. Então, tem muito mais uma preocupação, né, com a soberania do país, a agricultura familiar, do que o próprio agronegócio. Então, a crítica sempre a gente vai fazer, mas é importante compreender, né, o país que a gente vive e tem que entender, né, e respeitar os ambientes, né, mas a gente sempre vai fazer a crítica necessária. Estamos conversando com Aglailton Fernandes, da direção estadual do MST do Rio Grande do Norte. Aglailton, o MST lidera há mais de 10 anos a produção de arroz orgânico. É um estudo levantado pelo Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA. E segundo esse instituto, a safra 2022-2023, lá no Rio Grande do Sul, chega a aproximadamente 16 mil toneladas. Esses dados referente ao sul do país. Sobre a região Nordeste, em especial o Rio Grande do Norte, você tem algum dado, alguma estatística? Qual a importância, o peso do MST no Rio Grande do Norte em comparação a outros estados do Brasil?
É, Lemuel, a gente, de uma forma geral, né, a agricultura familiar, não só do MST, sofremos um desmonte total das políticas públicas, né, que ajudava a sistematizar isso, né? Nós tínhamos uma compra governamental que era PAA, né, com o Programa de Aquisição de Alimentos, que ele estimulava, né, a produção e que era um motor, né? Era como a gente conseguiria competir, né, com o mercado de atravessadores. Então era uma ferramenta que nos ajudava, né, a sistematizar. Então sofremos muito com isso, né, desde quando essas políticas começaram a ter um desmonte, né, o PNAE, né, que é a compra, a venda, né, para escolas, né, as compras públicas. Então, isso gerou quase que um apagão de dados, né, por conta que a gente ficou, a agricultura familiar, vivendo de comércios alternativos, né, e prejudicou bastante, né, as perspectivas de produção. Mas a gente já pode dizer que há uma recuperação, né, de alguns produtos que a gente, um destaque, né, nas nossas áreas está sendo a macaxeira, a batata, o milho, mas a gente estamos buscando mais no movimento de industrializar, né? Hoje a gente já conta com a agroindústria de macaxeira na região de Ceará-Mirim, com o intuito de industrializar para melhorar para agregar valor. Temos duas agroindústrias de grande porte sendo construídas na região do Mato Grande, que é uma de milho, né, de processar o milho, e a outra do doce para aproveitar vários frutos que a gente vinha tendo muita perca, né? E essas agroindústrias, essas três agroindústrias estão para atender, a de Macaxeira já funcionando e as outras duas estão sendo preparadas para atender toda a demanda de todo o estado. Então, foi feito levantamentos, estudos, então são uns produtos de destaque, né? Mas, no geral, a gente tem comemorado essa, essas novas oportunidades de comércios que estão abrindo, que é o que vai nos ajudar a trazer em pouco tempo dados mais claros do que está sendo, né, essa reativação do comércio, né, e dos produtos de destaque. Mas e dizer também que só é possível, né, uma coisa que fortalece, né, sistematiza isso, é o canal de comercialização. Então, o arroz do Rio Grande do Sul, né, foi uma coisa que nos ensinou muito, né? Então, a forma de como a gente vai comercializar é o que vai preservar essa nossa autonomia, né, de conseguir ir melhorando, né, aumentando a produtividade, né? A forma que a gente usa de não se inserir, né, já em aglomerados, né, em tornar commodities como os produtos, né, do agronegócio, tem nos livrado, né, de estar atrelado a um mercado econômico e sofrer, né, alguns revés. Então você pode, não sei se você lembra que há menos de 2 anos, né, o arroz deu uma subida grande por conta do agronegócio não conseguiu atender e e o preço subiu muito, mas o nosso arroz orgânico continuamos no mesmo preço, esgotamos todos o estoque, vendeu tudo, né? Porque a gente não fomos afetados pelaquela crise do arroz, porque o nosso produto não estava inserido, né, num sistema de comercialização que sempre eles tentam inserir todos os produtos. Então, esse cuidado, né, de vender, não para ter só o lucro acima do lucro, tem nos livrado de estar inserido em processo de comercialização que sempre tem atrapalhado, né, a alguns produtos, né, algumas cooperativas. Bom, estamos caminhando para o final desse papo interessante, esclarecedor e didático do Aglailton. Eu não podia deixar, Aglailton, de falar um pouco sobre o cenário político que envolve o MST, a CPI do MST. A presidenta nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, afirmou que a CPI é uma tentativa de criminalizar o movimento. E não foi só a deputada Gleisi Hoffmann que fez essa afirmativa. Outros políticos, setores da imprensa, setores mais progressistas, costumam afirmar que a CPI do MST é um movimento para tentar criminalizar o MST. O que você diz para o nosso internauta
como vocês enxergam e como é que o MST vai encarar essa CPI. Antes de você responder, eu queria fazer uma observação. Eu posso estar equivocado e você pode me corrigir, fique à vontade. Eu acho que o MST peca na comunicação. Eu acho que o MST tem uma grande estrutura, uma grande organização e serve de exemplo positivo para outros movimentos. Mas falta se comunicar melhor com a sociedade e mostrar isso que você está dizendo aí. A produção, os critérios, como ver os conceitos. Talvez, né, essa deficiência na comunicação do MST com a sociedade, talvez isso gere algumas interpretações equivocadas ou, né, comentários propositadamente para prejudicar o movimento. Né? Essa é a minha observação, é a minha compreensão. Eu posso estar equivocado. Mas a pergunta é: a CPI do MST é uma tentativa de criminalizar o movimento? Como é que o MST vai reagir para não sucumbir a isso que está ocorrendo em Brasília? Bom, a gente estamos acompanhando bem de perto, né, esse desenrolar, né, desde a abertura dessa CPI, mas o que a gente primeiro esclarecer e relembrar que o MST já passou por 4 CPIs, então governos diferentes, então por isso que a gente acompanha com tranquilidade, né, e com consciência, né, de que é mais um instrumento, né, que está sendo utilizado para tentar criminalizar. Então, e falando dessa CPI, a gente tem poucos elementos, até porque a gente já viu que ela já perdeu o objeto para que ela nasceu. Então, CPI, quando foi instaurada, era para averiguar, né, investigar ocupações que o MST fez em fevereiro. Então, as ocupações, especificamente na região da Bahia, numas áreas da Suzano, onde teve aquela conflito de informações de que a área era produtiva, não era, enfim, então, pôs aquela área, já houve uma mesa de negociação entre INCRA, MST e a empresa Suzano, então já foi resolvido e a situação da família e da empresa, então não se tem nada a esconder sobre aquilo, foi tudo público, então, portanto, não teria, teoricamente, né, respeito ao limite de quem queira investigar. Então, ela nasceu para aquilo, para investigar ocupações que o MST fez. Então, ela perdeu o objeto porque hoje o debate, as inquisições, como se fala, que começou lá na comissão, já não é nesse sentido. Então, até agora não foi, até sexta-feira, né, hoje é segunda, mas até sexta-feira, com mais de 10 dias de abertura da CPI, não teria sido convocado ninguém do MST. Então, para poder falar sobre a CPI do MST. Então, foi chamar o governador do estado do Goiás, foi chamado algumas pessoas que não estão mais no MST, foram para outros movimentos de luta pela terra, em São Paulo, no Pontal do Paranapanema. Então, mas não chamaram ainda. Tem uma previsão de que vai chamar e a gente está aguardando. Então, me parece que o objetivo não é, de fato, é, investigar o MST, mas sim explorar outros fatos. E as pessoas que foram ouvidas até aqui, que não são do MST, que foram para falar sobre o MST, no momento em que os parlamentares, né, que defendem a reforma agrária, que conhecem que é uma luta justa, que eles vão começar a fazer questionamentos a essas pessoas que eles trouxeram, o relator, o presidente convocaram para lá, eles não deixam, né, fazer as perguntas. Então, encerra ali a sessão, então não tem direito de pergunta e fica como se foi só um depoimento que eles providenciaram pessoas para ir depurar. Então, já começa um jogo errado, né, quando não tem a oportunidade dos outros parlamentares fazer as perguntas, né? Então, isso já vai cada dia, né, cada sessão vai mostrando de que essa CPI perde o objetivo
de que ela foi criada. Além de recusar, né, parlamentares que defendem a reforma agrária já propuseram várias pessoas do próprio movimento para ir depor, para que possa esclarecer, mas sempre sendo recusadas. Então a gente fica assim, acompanhando de perto, mas de que entende, né, que no fundo, né, além de criminalizar os movimentos, ela tem um pano de fundo para contrapor, né, para tentar, né, comparar a CPI do 8 de janeiro, que foi algo extremamente grave que aconteceu, né, e terceiro, tentar esconder os crimes dos grileiros de terra, né, que estão sendo, né, desvelados a cada dia. Então, o próprio presidente da CPI, né, foi financiado por grileiros de terra. Então, e por aí vai, né? Então, cada parlamentar, né, a gente, quando começa a investigar, vai descobrindo vínculos dele com interesses de quem quer criminalizar o MST que está lá fora, de latifundiários. Então, isso, isso é bom, né? A gente, democracia tem que ser investigado, e assim, a gente vai acompanhando, mas poderá, né, trazer um debate mais tranquilo para a sociedade poder conhecer de fato quem é o MST, né, já que estamos num período, né, as informações circulam muito rápido na rede social, então enfrentamos 4 CPIs, mas não uma nesse período, então pode ser que isso ajude ainda mais divulgar a necessidade de se fazer reforma agrária. Então a gente vai continuar denunciando, né, que é uma tentativa clara de criminalizar, mas é bom que a sociedade acompanhe, porque vai conhecer qual é o trabalho que o MST desenvolve, de fato, na luta por reforma agrária. Estamos concluindo a nossa conversa com Aglailton Fernandes e eu quero passar para ele, para você, amigo Aglailton, para você fazer suas considerações finais. É, antes das considerações, né, a gente gosta de colocar os desafios postos, né, para a atualidade, né? Então, a gente saímos de um período muito ruim da nossa história de negação de ciências, né? Vamos dizer assim que as eleições do ano passado foram um ponto, um fato histórico, né? Que ela levou um grau de importância diferente de outras reuniões. Por isso que a gente caracteriza ela como um ponto da história, né? Então, não colocando a eleição como um instrumento que define a vida das pessoas. Então, mais de que a eleição foi um parâmetro, né, de que país que a gente quer construir. Então, foi uma espécie de plebiscito. Além de ter elegido alguém, foi uma espécie de plebiscito, né, porque eram várias ideias que estavam criando corpo, né, de sociedade, de que a eleição foi como uma espécie de dar um basta, essa não é uma linha de que a gente tem que construir. Então, estamos com esses desafios, né, de recolocar de volta, né, uma construção de uma sociedade, né, justa, né, com todos e todas, e para isso a gente tem o desafio, né, de continuar lutando para que os direitos é, garantidos em leis continuem sendo prevalecidos, né, não é por conta de um governo que mesmo mostre ter um interesse, que as categorias, os professores, né, pensem em desanimar ou algo de mais relaxar, né? Temos que seguir pressionando para que esse é o papel do movimento social, independente de governo, conseguir pressionando para que o governo se aproxime ainda mais, tenha mais cara do povo. Então, é um processo de disputa, né, que a gente tem que fazer, mas é necessário para que a gente consiga, né, garantir, né, dar aquele caráter popular no rumo, na condução do país. Então, isso é um desafio, né, que a gente tem ciência, né, para que a gente consiga construir, né, um mundo melhor. Então, a gente sonha com uma reforma agrária, né, que aconteça a reforma agrária para mudar a vida não só dos que querem a terra para trabalhar, mas de quem está na cidade, do professor, da criança, enfim, de trazer uma nova forma de viver, né, no campo e também contribuindo com o desenvolvimento, né, de uma forma geral. Então, eu queria agradecer, né, o espaço mais uma vez, colocar à disposição para outros momentos, outros temas, né, o que a gente não puder suprimir, né, de informação, a gente vai buscando enviar de alguma forma,
por e-mail, né? Mas a ideia é a gente contribuir aqui com os elementos que a gente tiver, né? Então a gente queria agradecer de verdade pelo convite. Obrigado, Aglailton. Obrigado a você que nos acompanha toda quarta-feira, que dá sugestões e que compartilha a nossa programação. Lembrando, toda quarta-feira, 18 horas, uma entrevista sobre um tema ligado à história e à atualidade. E você é peça fundamental para fortalecer a mídia alternativa. Existem outros canais com o mesmo perfil do nosso ou diferente do nosso que também merecem ser assistidos, divulgados. O importante é que a gente fortaleça e faça crescer essa mídia alternativa que abre de forma democrática para o debate. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima quarta-feira.